A Ford Motor Company é uma empresa que dispensa apresentações. Desde que Henry Ford fundou a companhia em 1903 e revolucionou o setor ao implantar uma linha de montagem que ele havia visto em um frigorífico, a empresa se tornou uma das marcas mais conhecidas do mundo. E é impossível falar de automóveis sem falar da Ford. Mas o pioneirismo e a importância da empresa não a tornam imune a falhas. E a Ford é a protagonista de um dos maiores erros da história da indústria automobilística. Quais circunstâncias levaram a Ford a cometer um erro que custou mais de 3,5 bilhões de dólares? Que consequências um rombo desse tamanho teve na empresa? E como o problema foi solucionado? Na década de 1940, a Ford era uma das maiores montadoras de automóveis do mundo e, junto com a General Motors e Chrysler, formava o trio conhecido como as Três Grandes, que dominava o mercado norte-americano. No começo da década, a empresa era liderada por Edsel Ford, único filho do fundador e que estava no comando dos negócios desde 1919. Em seus mais de 20 anos à frente da Ford, Edsel precisou enfrentar seu pai em diversos momentos para impor suas ideias e lançar novos veículos, já que o patriarca não acreditava na diversificação e, como já é do conhecimento de muitos, durante um bom tempo se recusou inclusive a fabricar e vender carros que não fossem da cor preta. Edsel também foi o responsável pela entrada da empresa em mercados mais sofisticados, com o lançamento das marcas Mercury e Lincoln, que vendiam automóveis mais luxuosos e bem mais caros que os veículos da Ford. Ainda em desacordo com o pai, Edsel transformou parte das fábricas da Ford em linhas de produção militar, para abastecer as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a Ford produziu aviões, veículos militares e outros equipamentos com grandes ganhos financeiros. Tudo ia bem na companhia. Porém, em 1943, Edsel foi diagnosticado com câncer e faleceu nesse mesmo ano, aos 49 anos de idade. Com a morte repentina de Edsel, Henry Ford, que já tinha 79 anos, assumiu novamente a presidência da empresa. Porém, sua saúde estava debilitada e 2 anos depois ele passou o comando para seu neto Henry Ford II e se afastou definitivamente. Os 2 anos em que o velho Ford comandou a companhia foram terríveis para o negócio e seu neto. Na tentativa de reverter a situação e modernizar a administração, decidiu trocar o alto comando da empresa. Na mudança, ele demitiu os executivos e contratou um grupo de veteranos da Força Aérea Americana, que havia atuado na Segunda Guerra Mundial coletando e cruzando dados de aeronaves, efetivo e munições, para auxiliar os generais na tomada de decisões. O grupo, formado por 10 ex-militares, tinha a missão de levar o conhecimento adquirido nos campos de batalha para o mundo corporativo, coletando e processando dados que pudessem ajudar na tomada de decisão. Apesar de serem veteranos no campo militar, a maioria do grupo ainda estava na casa dos 30 anos, o que rendeu o apelido interno de Garotos Prodígios. Após o término da guerra e com Europa e Japão destruídos, os Estados Unidos estavam vivendo um momento de crescimento econômico sem precedentes, e os carros que antes do conflito eram vistos mais como um meio de transporte, passaram a ser considerados um símbolo de status e riqueza para a cada vez maior classe média americana. Rapidamente, os garotos prodígios entraram em ação e identificaram que, nesse cenário, o principal problema para a empresa era que os profissionais que estavam ganhando melhores salários não queriam comprar os veículos da Ford por considerarem populares, mas também não ganhavam o suficiente para comprar um Lincoln ou um Mercury. Eles identificaram ainda que quem estava lucrando era a concorrência, principalmente a General Motors, que tinha as marcas Pontiac, Oldsmobile e Buick, que ofereciam veículos em uma faixa de preço intermediária. A outra concorrente, a Chrysler, também possuía as marcas Dodge e DeSoto nesse segmento, enquanto a Ford, sem nenhuma, estava deixando dinheiro na mesa. Algo precisava ser feito e tinha que ser rápido. Em 1952, um estudo apontou que o novo modelo deveria ser voltado para jovens executivos e um grupo de trabalho dentro da empresa sugeriu o lançamento de um veículo de preço médio para ser comercializado como mais um modelo dentro de uma das marcas de luxo da Ford. Entretanto, um alto executivo da empresa se opôs à ideia
e defendeu a criação de uma nova marca que seria uma divisão completamente nova, e inclusive com sua própria rede de concessionárias. A ideia foi aprovada por Henry Ford II, e de acordo com um artigo publicado pela Foundation for Economic Education, esse foi o primeiro erro da empresa e talvez o mais prejudicial. Com a decisão tomada em 1955, a empresa formou um comitê para iniciar de forma independente os trabalhos da nova marca. Internamente, o novo veículo recebeu o nome de e-Car, com a letra E representando o experimental, e a comissão formada, além de criar o carro, recebeu a missão de encontrar o nome adequado para a nova divisão, uma tarefa que, pelo visto, consumiu muito mais tempo e recurso do que podemos imaginar. A agência contratada para encontrar o nome perfeito apresentou mais de 8.000 opções e nenhuma agradou aos executivos, que chegaram a contratar um poeta que sugeriu nomes como Tartaruga Utópica ou Bala Resiliente. Ao final, todas as sugestões foram descartadas e os executivos optaram por homenagear o filho do fundador e batizaram a nova divisão como Edsel. Alguns dos nomes sugeridos como Pacer, Citation, Corsair e Ranger acabaram servindo para nomear alguns dos modelos que seriam lançados pela Edsel. A ideia era diferenciar totalmente o carro dos demais que a Ford e suas divisões produziam. E para isso, Roy Brown Jr., um designer de fora da companhia, que já havia passado pela rival Cadillac, foi contratado. Em paralelo ao desenvolvimento do carro, a Ford começou um grande plano de marketing preparando o terreno para quando o veículo fosse finalmente lançado. Como parte da estratégia, ao longo de 2 anos, a própria empresa realizou vazamentos para a imprensa, dando alguns detalhes técnicos do carro e outros fatos que serviriam para manter o nome Edsel em evidência e despertar muita curiosidade dos consumidores. Os principais jornais e revistas do país noticiaram que o Edsel era o primeiro carro realmente novo em pelo menos 20 anos e que seu projeto estava em desenvolvimento há uma década, informações que eram fornecidas pela empresa e que não eram verdade. Quando finalmente o carro foi anunciado em 1957, a empresa gastou fortunas com a publicação de anúncios nos principais jornais dos Estados Unidos e patrocinou um programa chamado The Edsel Show na CBS, uma das redes de televisão mais importantes do país. O programa, que contava com celebridades do porte de Frank Sinatra, apresentou as 18 diferentes versões, que incluíam modelos conversíveis, sedãs e peruas. O preço de venda variava entre $2.500 e $3.800, quantia que, convertida para valores atuais, estariam entre $27.000 e $41.000. Toda a publicidade deu resultado e logo no primeiro dia foram vendidas mais de 4.000 unidades, o que foi um recorde até aquele momento. Porém, os problemas logo começaram a aparecer. Na medida em que o grande público começou a conhecer os detalhes dos veículos, começaram as primeiras críticas quanto ao desempenho, principalmente da grade frontal. A principal característica dos Edsels era uma grade em formato oval, que ficava bem na parte central do veículo, e o objeto começou a ser comparado com um assento de vaso sanitário, uma coleira de cavalo, uma genital feminina e teve até uma comparação mais engraçada com um dos modelos da concorrência. Nesse caso, as pessoas diziam que o Edsel parecia um Oldsmobile, só que chupando limão. Por baixo do design questionável, pouco a pouco muitos outros problemas foram sendo revelados. De acordo com o The New York Times, no lançamento, a Consumers Report, uma organização americana de consumidores, relatou que os carros tinham tendência a tremer como geleia. Também existem relatos de que os veículos chegavam inacabados às concessionárias e muitas vezes eram necessários vários reparos antes de entregar os carros aos clientes. A causa desse problema é que, mesmo criando uma divisão inteiramente nova, a Ford não criou fábricas exclusivas para o Edsel e os veículos eram fabricados na mesma linha de produção que outros veículos. Isso significa que, dentro da revolucionária linha de montagem inventada por Henry Ford, a cada período de tempos os trabalhadores tinham que montar um veículo diferente, com componentes diferentes. Esse processo levou a diversos erros, o que inevitavelmente prejudicou a reputação da marca. E como se isso já não bastasse, somado a esses fatores, pouco após o lançamento, os Estados Unidos entraram em uma grave crise econômica que resultou na redução das vendas. Tudo colaborou para que no primeiro ano fossem vendidos pouco mais de 50.000 unidades, um número bem baixo dos 200.000 que a Ford havia projetado comercializar.
Como todos os problemas, a crise foi apenas um dos componentes do fracasso do Edsel, e isso fica ainda mais claro quando os números de venda de todos os modelos da marca são comparados com outro veículo lançado no mesmo ano, nesse caso, o Rambler America, da American Motors Company, ou AMC, que era a quarta maior montadora da época. O modelo vendeu 100 mil unidades no ano de lançamento e o dobro no ano seguinte, enquanto o do Edsel viu suas vendas encolherem ainda mais em seu segundo ano, pelos fatores que já vimos e também por outros erros como a concorrência dentro da própria Ford. A divisão tinha sido pensada para se posicionar entre os carros populares da Ford e os de luxo da Mercury ou da Lincoln. Porém, o carro mais barato da Edsel tinha praticamente o mesmo valor que um Ford. Já os modelos mais caros, que custavam perto de $3.800, eram até $1.200 mais caro que o modelo mais barato da Mercury. Assim, as três marcas estavam competindo entre si, e a Edsel, por ser nova e pelos problemas que apresentava, não atingiu o desempenho esperado. Mas como será que a empresa lidou com esse problema? 2 anos mais tarde, já em 1959, a fim de reduzir os prejuízos, a Ford promoveu a fusão da Edsel com as divisões Mercury e Lincoln. Também reduziu a quantidade de modelos disponíveis e lançou versões remodeladas com motor de 6 cilindros, ao contrário dos V8 que equipavam os primeiros modelos. Mesmo assim, as vendas não decolaram, e nesse ano foram vendidos menos de 45 mil veículos. O fracasso das vendas neste ano foi determinante para a Ford anunciar, ainda em novembro, a retirada da linha Edsel do mercado. Sobre o cancelamento, a revista Time publicou uma nota onde informou que o fracasso custou $250 milhões aos cofres da empresa. Porém, existem outras fontes, como uma reportagem do jornal La Vanguardia, que afirma que o prejuízo chegou aos 350 milhões e que quase levou a companhia à falência. Esses valores, corrigidos pela inflação, seriam o equivalente no ano de 2023 a $2,5 bilhões no caso do valor citado pela Time, ou $3,6 bilhões no caso do prejuízo relatado pelo jornal La Vanguardia. Em reais, estaríamos falando em uma fortuna entre 12 e 17 bilhões, um prejuízo que poucas empresas seriam capazes de suportar. Segundo diversas análises encontradas na internet, os executivos erraram em analisar apenas o mercado e não a vontade dos consumidores. E na tentativa de fazer um carro para todos, com muitas variações acabaram fazendo um carro para ninguém. Um dos executivos dessa época, chamado David Wallace, chegou a declarar que existia um fator irracional nas escolhas dos consumidores entre um modelo ou outro. Ele também declarou que não havia muita diferença entre um Chevrolet de $2.000 e um Cadillac de $6.000. Foi esse tipo de análise que levou a empresa a acreditar que deveria centrar mais esforços na divulgação e criação da imagem de um carro com personalidade do que na construção e seus detalhes. Após o fracasso, a empresa passou por uma grande reformulação, começando pelo comando, que passou para as mãos de Robert McNamara, o primeiro presidente da empresa em mais de 5 décadas que não tinha o sobrenome Ford. Ele era um dos garotos prodígios, porém sempre se opôs à criação da divisão Edsel. E após assumir a empresa em 1960, tratou de remodelar as linhas de veículo da Ford e suas divisões, produzindo modelos menores e voltados para o que o público estava buscando. A Ford se recuperou, lançou modelos que se tornaram sucesso inquestionável, como o Mustang, lançado em 1964. Porém, o nome Edsel, que deveria ser lembrado pelas qualidades de seu ex-presidente, estará marcado por muito tempo como o maior fracasso não só da empresa, mas de todo o setor automobilístico. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre o porquê os carros americanos são tão grandes. É só clicar e nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.